Assim como Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai e ensinou o povo de Israel, Jesus subiu a montanha, assentou-se sobre ela e ensinou os seus discípulos e a multidão, como um novo, verdadeiro, maior e melhor Moisés. Peço que abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós continuamos fazendo a exposição do Evangelho de Mateus e agora nós entramos, na semana passada, no Sermão do Monte, onde nós falamos a respeito da ética do reino, dos valores do reino de Deus. Então, Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos, todo cristão verdadeiro é um cidadão do reino e um possuidor do caráter de Cristo, sendo, portanto, responsável pelo progresso do reino de Deus no mundo. E esse reino, que chegou através da manifestação pública de Jesus, o grande Rei. Como nós já vimos, Cristo primeiramente resplandeceu a sua luz sobre a Galileia dos gentios. O texto diz que a região que estava em trevas viu uma grande luz. Mas apesar de Jesus ter começado o seu ministério na Galileia, ele disse em outra ocasião: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Curiosamente, em outro momento, Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas o que será que Jesus quis dizer com enquanto eu estou no mundo? Irmãos, o fato é que Jesus cumpriria o seu ministério num período de 3 anos e meio. Ele iria para Jerusalém, seria crucificado, seria morto, seria sepultado, ressuscitaria ao 3º dia, apareceria durante um período de 40 dias aos discípulos, depois ele ascenderia aos céus, e então se assentaria à direita do Deus Pai. Ou seja, irmãos, em breve Jesus já não estaria mais fisicamente neste mundo para iluminá-lo. E então era necessário que ele preparasse alguém para continuar o que ele começou. E foi por isso que Cristo, como o grande Rei, depois de escolher os seus discípulos, ele assentou-se sobre o monte para ensiná-los o quê? Os valores e a ética do reino de Deus. Porque era necessário formar pequenos cristos que seriam então os cidadãos desse reino. E não é à toa, então, que o Evangelho de Mateus começa, logo ali nos primeiros capítulos, mostrando Jesus fazendo discípulos
E o Evangelho também termina com Jesus dando uma ordem para os seus discípulos: indo, fazei discípulos. Porque é exatamente isso que um discípulo faz. Um discípulo faz outros discípulos, que fazem, por sua vez, outros discípulos, que, por sua vez, fazem outros discípulos. Isso não é pirâmide, isso não é marketing multinível. Antes, esse é um meio escolhido por Deus para fazer para si um povo que imita o seu Filho amado, que é um modelo de discípulo, que é aquele que nós imitamos, e é aquele em quem nós estamos sendo transformados de glória em glória pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Trata-se, então, de um povo zeloso de boas obras, esses que estão sendo aperfeiçoados nele, de quem o Senhor se agrada por causa do que Cristo fez por eles. E esse povo se chama igreja. O discípulo, portanto, irmãos, precisa seguir os passos do seu mestre. Ele precisa sujar as suas roupas com o pó que é produzido pelos passos daquele que ele segue, porque ele só estará apto para fazer discípulos se ele primeiramente se tornar um verdadeiro discípulo. Porque, como disse Jesus, um cego não pode guiar outro cego. Quem faz discípulo é discípulo. E o discípulo, irmãos, ele precisa compreender, ele precisava, desde aquele contexto, aquelas pessoas sentadas em torno da montanha ouvindo Jesus, eles precisavam saber quem eles eram. Pecadores perdidos. Eles precisavam saber quem eles se tornariam no Senhor, a identidade deles como discípulos de Jesus. Eles precisavam saber em quem eles estavam se tornando, pequenos cristos. Eles precisavam saber que um dia, pela graça de Deus, eles chegariam à estatura do varão perfeito. E é por isso que Jesus ensina, para que o discípulo desenvolva essa identidade. Ele ensinou os discípulos para que eles fossem imitadores dele, imitadores de Cristo. E é por isso que nós precisamos ser ensinados hoje também, porque nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então, irmãos, Jesus começa o Sermão do Monte, a primeira aula de discipulado, dizendo que os discípulos são mais do que felizes na perspectiva de Deus. Como nós vimos na semana passada, o mundo define a felicidade e a prosperidade em termos materiais, mas o Evangelho não. Então Jesus vai dizer que os discípulos são profundamente felizes porque eles são pobres de espírito, porque eles não confiam em si mesmos e na sua própria obra, mas na obra de Jesus Cristo. Porque eles choram e lamentam por seus pecados em arrependimento genuíno. Os discípulos são felizes porque eles são humildes como o Mestre e recebem essa palavra com mansidão. Eles são felizes porque têm fome e sede de justiça e porque anseiam ser como Jesus. Os discípulos são felizes porque são misericordiosos e se compadecem da miséria dos outros. Discípulos são felizes porque são limpos de coração, tendo sido regenerados e purificados. Discípulos são felizes porque são pacificadores. Porque, em primeiro lugar, eles estão em paz com Deus, uma vez que foram justificados. E então eles buscam viver em paz com todos os homens. E também são agentes da reconciliação. Discípulos são felizes porque são perseguidos. Por mais que isso pareça estranho, eles são felizes
porque são perseguidos não por seus próprios pecados, mas por praticarem a justiça, pela causa do reino. Os discípulos, então, são bem-aventurados, como nós vimos. Eles são mais do que felizes. Eles são prósperos. Não pelo que eles possuem neste mundo, mas por quem eles são no reino. E é por isso que Cristo diz: alegrai-vos e exultai, porque essa é a riqueza do reino. Quem somos? A nossa identidade como cristãos é a verdadeira riqueza. Não é quantos dígitos você tem na sua conta, é quantos dígitos você tem no seu caráter, formado como discípulo. E aqui Jesus, por 2 vezes, ele usará a expressão vós sois, no versículo 13 e no versículo 14. E hoje, irmãos, através deste texto, eu quero apresentar para vocês 3 aspectos da identidade cristã. O primeiro aspecto da identidade cristã que eu quero apresentar através deste texto diz respeito a uma função necessária. Jesus usou 2 metáforas para tratar da nossa identidade como discípulos. Ele disse: vocês são o sal da terra. E ele disse: vocês são a luz do mundo. As 2 figuras representam uma função necessária. E eu quero começar pelo sal. O que o sal faz? O sal, ele tempera a comida. E nesse sentido, irmãos, nós podemos dizer que a presença dos discípulos, dos cristãos, da igreja neste mundo, influencia e impacta essa realidade da mesma forma que o sal dá sabor à comida, em um sentido positivo, claramente. Isto é, assim como a comida sem qualquer tempero, ela fica intragável, este mundo sem a presença dos discípulos de Jesus, que amam e manifestam o reino de Deus, pela sua conduta, ele é destituído de alegria, ele é destituído de significado e propósito duradouros. A alegria que o mundo diz que tem, ela é passageira, ela não é completa. Ela se fundamenta em coisas vazias. Então, o discípulo é alguém que no mundo pode trazer alegria, significado e propósitos duradouros. Eu disse que, em primeiro lugar, então, o sal tempera a comida. E, em segundo lugar, o sal preserva a comida. E nesse sentido, irmãos, nós podemos dizer que a presença dos discípulos, a presença dos cristãos e da igreja preservam o mundo da mesma forma que o sal impede a deterioração dos alimentos. Ou seja, irmãos, este mundo só não está pior porque o povo de Deus está aqui, imitando a Jesus, manifestando o reino de Cristo, vivendo segundo os valores e a ética do reino de Deus. Se nós não estivéssemos neste mundo, se não houvesse uma igreja, um povo resgatado por Deus e capacitado por Ele a viver e praticar boas obras, este mundo estaria muito pior do que você imagina. Por pior que ele esteja, não há uma autodestruição completa porque nós estamos aqui, segundo o Evangelho. Nós estamos preservando, em certo sentido, este mundo. A família, a sociedade, o mundo. E sobre a figura da luz, este mundo vive em densas trevas espirituais, mas aprove ao Senhor manifestar a sua maravilhosa luz através da conduta do seu povo escolhido. Porque o próprio texto vai relacionar a vossa luz com as vossas boas obras.
no último versículo que nós lemos. Então essa luz, ela se manifesta através daquilo que nós fazemos. E aquilo que nós fazemos porque nós somos, porque nós temos uma identidade. Por causa da nossa identidade de discípulos, nós fazemos, nós obedecemos, praticamos boas obras. E então essas boas obras iluminam o mundo. E dito isso, eu quero deixar claro que, embora nós não sejamos salvos pelas boas obras, a Bíblia deixa claro que nós somos salvos para as boas obras, para andarmos em boas obras. As boas obras não é algo desnecessário, não é algo que nós olhamos e dizemos, isso aí é para quem quer conquistar a salvação por si mesmo. Eu não preciso praticar boas obras, porque eu sou salvo pela obra de Cristo. De fato, nós somos salvos pela obra de Cristo, mas nós fomos salvos para as boas obras, para andarmos nelas, para vivermos nelas, para praticarmos essas boas obras. E são elas que, através de nós, manifestam a luz de Cristo ao mundo perdido. Se você tem dúvidas a respeito disso, leia Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz: pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. As boas obras existem para nós praticarmos, não para conquistarmos a salvação, mas para evidenciarmos a salvação. Essas obras são o resultado da salvação. Elas mostram que nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Porque aquele que diz que está na luz, mas vive em pecado, na verdade ele ainda está em trevas, como disse João. Filipenses 2,15 também diz: para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual vocês resplandecem como luminares no mundo. Irmãos, Deus colocou na criação o sol para governar o dia. Na criação, Deus colocou a lua e determinou que ela governasse a noite. E na redenção, Deus colocou os seus discípulos no mundo para iluminar espiritualmente este mundo. E é por isso que nós precisamos nos perguntar: o que as nossas obras têm manifestado a este mundo? O que este mundo está vendo através das nossas obras? A chegada do reino de Deus? Ou um tipo de ateísmo prático? O que é o ateísmo cristão? O ateísmo cristão é você dizer que acredita em Deus, mas viver como se Ele não existisse. É isso que o mundo está vendo em nós? Uma vida diferente da confissão que os nossos lábios fazem? Ou quando o mundo olha para nós, ele percebe a manifestação da chegada do reino de Deus através do que Cristo está fazendo nas nossas vidas? Meus irmãos, como filhos amados de Deus, salvos em Cristo Jesus, nossa identidade cristã implica numa função necessária de salgar e iluminar este mundo através de uma maneira santa, piedosa e separada de viver. 1 Pedro 1,9 diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é por isso que a coisa mais tola que você pode dizer a si mesmo ou a alguém é: o que eu faço ou o que eu deixo de fazer diz respeito a mim e a minha vida e a mais ninguém. Isso não é verdade. Isso pode ser verdade para o ímpio. Isso pode ser verdade para aqueles que se perdem.
Aqueles que criaram um versículo para eles que diz: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Isso não é verdade. Como discípulos de Jesus, nós não temos permissão para pensar dessa forma. Não mesmo. Porque as suas más obras não somente te tornam uma pessoa pior. As suas más obras tornam a sua família pior. As suas más obras tornam o seu cônjuge pior. As suas más obras tornam os seus filhos piores. As suas más obras tornam... É a terceira vez, né? Quase aconteceu um acidente. As suas obras não são algo sem significado e sem influência. As suas obras tornam o lugar onde você estuda. As suas más obras tornam um lugar pior. As suas más obras tornam pior a igreja local onde você congrega. As suas más obras tornam a sociedade pior e tornam este mundo pior. E a verdade é que a nossa desobediência a Deus é um antidiscipulado que destempera e escurece cada vez mais este mundo. Irmãos, o que nós fazemos importa. Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós pecamos, nós estamos contribuindo para que a próxima geração seja pior do que a gente. Quantos de nós ouvimos falar dos nossos pais ou dos nossos avós que buscavam mais o Senhor do que nós? E aí o tempo vai passando e os filhos são piores, eles buscam menos ainda. Eles seguem o nosso exemplo. E os filhos dos filhos piores. Por isso que nós não podemos ignorar que o que nós fazemos tem importância. Irmãos, no sentido contrário, a nossa obediência como discípulos tempera e preserva os nossos filhos, tempera e preserva os nossos familiares, tempera e preserva os nossos amigos, os irmãos, os desconhecidos, as pessoas com quem nós nos relacionamos neste mundo, através da nossa presença na vida deles. Eles são iluminados pelo caráter de Cristo, produzido em nós pelo Espírito Santo. Por quê? Porque todo cristão verdadeiro é um cidadão do reino e um possuidor do caráter de Cristo, sendo responsável pelo progresso do reino de Deus no mundo. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa missão. E é por isso que nós precisamos fazer discípulos e ensinar às pessoas todas as coisas que Cristo nos ensinou. Não somente através de uma doutrina. A doutrina é importante, mas também através da prática. Não somente através das palavras, mas também do viver. Não somente por cartas escritas, mas por cartas vivas. Por sermos cartas vivas de Deus para este mundo. E o problema é que muitas vezes as pessoas que nós queremos ganhar, elas até escutam o nosso discurso, mas quando elas olham para a nossa vida, elas não enxergam o nosso discurso. E é aqui que nós perdemos essas pessoas. Quem aqui nunca ouviu? Olha, para ser cristão igual essa pessoa, eu prefiro continuar na condição que eu estou. É uma responsabilidade nós carregarmos o nome de Jesus neste mundo. A pergunta então, irmãos, eu quero trazer algumas perguntas para nós. Trago algumas perguntas para você. Se as pessoas imitarem você hoje, elas serão como Cristo? Se as próximas gerações seguirem o seu exemplo de vida cristã, Deus se agradará delas? Se o novo convertido depender da sua santidade, do seu exemplo de santidade, ele vai crescer na fé? Você é um exemplo para outros cristãos?
Você é um modelo de um pequeno Cristo ou um modelo de mundanismo? Você está salgando e iluminando este mundo? Ou você está só tornando ele pior? E levando o nome de Jesus nessa conta? Porque as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, olha lá o cristão, olha o que ele está fazendo. Eles não vão dizer o seu nome, até porque nós não temos importância alguma. Mas o nome de Cristo é profanado pela forma que nós falamos, pela forma como nós andamos, pelas coisas que nós praticamos. O nome de Cristo é profanado pela nossa conduta no trânsito. O nome de Cristo é profanado pela nossa conduta no lugar onde nós estudamos, na faculdade, no trabalho. O nome de Cristo muitas vezes é profanado pela forma como nós trabalhamos. Sua conduta resplandece ou desperta o pior das pessoas à sua volta? Essas são perguntas importantes, irmãos. E esse é o primeiro aspecto da identidade cristã. Uma função necessária de salgar e iluminar este mundo mau. Vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. O segundo aspecto da identidade cristã que eu quero trazer aqui diz respeito a um cuidado necessário. Porque tanto o uso da metáfora do sal da terra, quanto o uso da metáfora da luz do mundo, traz consigo um perigo que exige a nossa atenção. Eu quero começar pelo cuidado necessário sobre o sal. E o cuidado necessário é para que o sal não perca as suas qualidades. Olha só o que Jesus disse. Mas se o sal perder as suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Irmãos, de que serve um sal que não salga? De que serve um sal que não tempera? De que serve um sal que não preserva o alimento? É evidente que ele não serve para nada. E por isso o sal não pode perder as suas qualidades. É o que Jesus está dizendo aqui. E um cuidado também é necessário em relação à luz. Ela precisa ser colocada em evidência para iluminar. Versículos 14 e 15, Jesus diz, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Sabe quando você está viajando numa estrada escura e não tem iluminação nenhuma? Como você sabe que tem uma cidade por perto à noite? É através das luzes. É sobre isso que Jesus está dizendo. Imagina uma cidade em cima de um monte. Não tem como esconder essa cidade. E não se pode escondê-la. E aí Jesus dá um outro exemplo. Ele diz, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ilumina a todos que estão na casa. Irmãos, isso é básico. E na nossa realidade não é diferente. Onde fica a luz nos cômodos da sua casa? Na parede? No chão? Debaixo da escada? Não. A gente coloca a luz exatamente no centro do cômodo para que a gente obtenha a melhor iluminação possível. Porque a função da luz é iluminar, e para fazer isso ela precisa estar no melhor lugar de evidência para que essa iluminação tenha o melhor aproveitamento possível. Nós sabemos disso. Então Jesus fala, quem que acende uma luz e coloca um cesto em cima? Não faz sentido. Mas a luz é colocada no velador. A luz é colocada num poste. Ela é colocada no lugar alto. Ela é colocada no centro para ficar em evidência. Tirando da figura, Jesus alertou os discípulos e a nós sobre a possibilidade de nós esquecermos da nossa identidade,
Nós estarmos tão distraídos neste mundo, a ponto de nós esquecermos de quem nós somos e do porquê nós estamos aqui. E aí então nós, aos poucos, perdemos a capacidade de dar sabor, de influenciar, de impactar, de preservar e de iluminar este mundo caído. E eu quero sugerir aqui aos irmãos, de que forma nós podemos perder a capacidade de salgar e iluminar o mundo? Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Jesus disse, vocês são sal, vocês são luz, mas tenham um cuidado que precisa ter com o sal, ele não pode perder seu sabor. Tenham um cuidado que é necessário ter com a luz, ela precisa estar em evidência. De que forma nós perdemos essa capacidade de salgar e iluminar o mundo? É claro que a principal é nos afastarmos da busca pela santidade pessoal. É não desenvolvermos por nós mesmos o nosso caráter cristão a cada dia. É não termos uma vida devocional. É não nos encontrarmos com a palavra no dia a dia. É nós dependermos daquilo que nós ouvimos no domingo, se é que nós fomos à igreja, para nos sustentar até a próxima vez que a gente vier à igreja. É assim que a gente perde a nossa capacidade de salgar. É assim que a gente perde a nossa capacidade de iluminar, perdendo todas as oportunidades possíveis de aprender a palavra. Quando nós nos afastamos daquilo que nós chamamos aqui de meios de graça, meios escolhidos por Deus para nos trazer crescimento na vida cristã, é assim que nós perdemos a nossa capacidade de salgar e iluminar, através da falta de conhecimento bíblico, através da falta de oração, através da falta da comunhão com os irmãos, através de uma vida individualista, através de uma vida autocentrada, através do ema, 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 cada um com seus problemas. Cada um pensa na sua própria vida. E a gente já não se preocupa com aquilo que é chamado de igreja, com aquilo que é chamado de oração, com aquilo que é chamado de comunhão, com aquilo que é chamado de estudo bíblico, que é palavra, conhecimento de Deus. Olha que nunca houve um tempo na história em que nós tivemos a palavra de Deus tão disponível quanto o tempo que nós estamos vivendo. Você tem na forma digital, na palma da sua mão. A igreja perseguida, por exemplo, não tem esse privilégio, muitas vezes, de ter acesso a essa palavra. Muitas pessoas querem ouvir essas palavras, mas não podem, em muitos lugares do mundo, ainda nos dias de hoje. Enquanto ela come poeira nas nossas casas. Esse é o maior meio de enfraquecimento da nossa influência no mundo. E aí, os outros dois, muitas vezes eles são consequentes desse. Por um lado, irmãos, nós perdemos a capacidade de iluminar e salgar quando nós nos conformamos com este mundo. Quando nós nos tornamos iguais a este mundo na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de falar, na nossa forma de se vestir, na nossa forma de viver. E para não cair nesse erro, eu digo para você hoje, nós não podemos nos esquecer da nossa identidade como discípulos. Quem somos no Senhor e quem nós estamos nos tornando no Senhor. Nós não podemos nos esquecer quem nós estamos imitando. Nós não estamos aqui para imitar a cultura. Nós não estamos aqui para reproduzir o que nós aprendemos nos streamings de vídeo, de música, de qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para imitar Jesus Cristo. Para imitar a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão. Se nós esquecermos isso, a cada dia, quem dará forma aos nossos pensamentos, emoções, maneira de andar, conduta, será este mundo, será esse sistema, será os conceitos que aqueles que produzem aquilo que nós assistimos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós ouvimos, querem inserir na nossa mente, e não a palavra. Por isso, cabe-nos o alerta do apóstolo Paulo em Romanos 12, 2. Ele disse, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente de vocês, pela palavra. Assim vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Eu tenho um exemplo ruim de um pastor que ele olhou para o carnaval e falou: eu preciso fazer algo semelhante na igreja. E acredite ou não, você pode até pesquisar na internet se você quiser depois, para você ver que eu não estou mentindo. Ele criou na igreja dele o Espiritoval. Deu esse nome. E aí, dali a pouco, esse pastor estava celebrando com os irmãos, no dia da Reforma Protestante, sabe o que ele estava celebrando? O Halloween. E aí, de repente, ele começou a fazer um programa de culto pet na igreja dele. E ele ainda usou um argumento. Ele pegou o versículo de 1 Coríntios 9, 22, que diz: para com os fracos tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Realmente Paulo disse isso, irmãos. Mas nós jamais devemos praticar o pecado para alcançar pecadores. E isso é o que mais tem acontecido no mundo hoje. Igrejas que imitam a cultura. Igrejas que trazem para as pessoas o que as pessoas querem. E é óbvio que elas vão lotar. E é óbvio que elas serão mega igrejas. Por quê? Porque elas são moldadas pela cultura. Só que ao não preservarem a santidade, elas se tornam como o mundo. E elas não têm influência nenhuma sobre o mundo. Mas aquela igreja tem 4.000 pessoas. Se essas pessoas estão vivendo como o mundo, isso não é influência. Isso não é iluminar e salgar. Isso é se tornar igual. Por que as igrejas que estão dizendo arrependei-vos e crede no Evangelho não enchem? Infelizmente, essa é uma realidade. Irmãos, Jesus comeu com pecadores, é verdade, mas ele jamais cometeu pecado. Nós temos a missão de ganhar. Nós temos a missão de pregar o Evangelho, na verdade, a todas as pessoas. Mas nós não participaremos do pecado para fazer isso, para cumprir essa missão. Então, esse é um lado da moeda. Mas, por outro lado, nós perdemos muitas vezes a capacidade de iluminar e salgar quando nós escapamos do mundo. Quando nos isolamos deste mundo, cortando qualquer contato com as pessoas e com a cultura. Isso é o que na história da igreja nós vemos no período em que surgiram os monastérios, que a princípio buscavam preservar a santidade. Mas acabou fortalecendo ainda mais o mundanismo no mundo, porque algumas pessoas começaram a dizer, não, a vida santa é para quem está no monastério, não para a gente. A vida santa é para o pastor, não para mim. Vida santa é para presbítero, é para diácono. Não, eu sou só uma ovelha, eu sou só um membro. Eu não preciso viver em santidade. Isso é uma grande mentira. Mas aqui tem um erro, sim. O erro daqueles que escapam do mundo. Eles acabam se isolando do mundo completamente, não tem contato com nenhuma pessoa que não seja cristã. E aí, como que essa luz vai brilhar? Uma vez uma pessoa contou um testemunho, ela chegou e falou assim: pastor, você não vai acreditar, eu arrumei um emprego no lugar onde todo mundo é cristão. Olha que coisa maravilhosa. E eu me coçando para não falar para a pessoa assim, que bom que você não vai ter que evangelizar, né? Não vai precisar, né? Irmãos, nos isolarmos das pessoas e nos isolarmos da cultura, nos isolarmos de tudo neste mundo, é outra forma de perder a nossa função de salgar e de iluminar. Sabe? Aquela pessoa que fala assim, olha, eu não escuto essa música porque essa música é do mundo. Eu não leio esse livro porque esse livro é do mundo. Eu não assisto esse filme porque esse filme é do mundo. Não pode usar tênis porque Jesus usava sandália.
eu não vou assistir a Copa, porque a Copa é do mundo. Ah, Jesus andava sobre jumentinho, eu não quero ter carro. É claro que aqui eu estou exagerando. Mas existe gente assim, existe pessoas que vão para um extremo, que não tem contato com nada. Mas aí eles esquecem que Jesus comia com os pecadores. Ele não participava do pecado das pessoas, no caso de Jesus. Mas ele estava ali com a intenção, vivendo no meio delas, para ganhá-las, através da pregação do Evangelho. Irmãos, para não cair nesse erro, nós precisamos manter contato com as pessoas não salvas, para comunicar o Evangelho a elas. E ao mesmo tempo, ao invés de nós rejeitarmos tudo o que há na cultura, nós precisamos redimir a cultura com o Evangelho. Conforme o exemplo de Paulo. Paulo está em Atenas, no Areópago, e aí ele começa a andar e ver vários altares dedicados a vários deuses. E aí ele encontra um ponto de contato na cultura para comunicar o Evangelho para aquele povo. Porque criaram um altar escrito ao Deus desconhecido. Pensando, caso nós tenhamos esquecido de algum Deus, ele está aqui. E aí Paulo observa aquilo e ao invés de chegar condenando tudo o que estava acontecendo ali, ele diz, ei, esse é o Deus verdadeiro. É aquele que vocês ainda não conhecem. E é esse que eu vou anunciar para vocês. Mas perceba que Paulo aqui, ele vem numa estratégia de redimir a cultura. E se você perceber nesse mesmo capítulo, Paulo vai citar um poeta grego para se comunicar com a cultura. Então o escapismo, essa fuga, esse isolamento total do mundo, também é uma forma de perder a influência sobre ele. Jesus não trancafiou os discípulos fugindo do mundo e da cultura. Muito pelo contrário. Onde os judeus não se comunicavam com os samaritanos, Jesus foi lá e redimiu a cultura. Ele chegou na mulher samaritana e disse, dá-me de beber. Foi isso que Cristo fez. Por isso os discípulos chegaram até e estranharam. O que Jesus está fazendo com esse tipo de gente? Essa nem na igreja vai? E aí depois, no capítulo seguinte, você vê a mulher samaritana comunicando o Evangelho em todo o território de Samaria. Dito isso, irmãos, será que nós não estamos perdendo a capacidade de salgar e iluminar o mundo por estarmos conformados demais a Ele? Por estarmos iguais demais a Ele? Ou será que nós não estamos perdendo a nossa capacidade de salgar por estarmos escapando demais deste mundo? E aí ainda usando o versículo, nós não somos deste mundo, é fato, mas não esqueça, nós ainda estamos nele. E por estarmos nele, nós ainda estamos em missão, nós ainda precisamos fazer discípulos. Será que nós não estamos pecando pelo extremo de proximidade, que é a participação do pecado? Ou pelo extremo do afastamento, que é o isolamento total? Por isso nós precisamos tomar cuidado, para que o sal não perca suas qualidades, para que a luz não seja colocada debaixo de um cesto. O fato é que todo cristão verdadeiro é um cidadão do reino e um possuidor do caráter de Cristo, sendo então responsável pelo progresso do reino de Deus no mundo. Por isso nós precisamos atentar para a busca da santidade, lutarmos contra o conformismo e lutarmos também contra o escapismo, contra essa fuga do mundo, para que o sal não perca seu sabor, para que a luz não fique escondida. Então, o primeiro aspecto da identidade cristã é uma função necessária, salgar e iluminar. O segundo aspecto da identidade cristã é um cuidado necessário, para não perder essa capacidade. E o terceiro e último aspecto da identidade cristã diz respeito a um propósito. Irmãos, nós não somos quem somos para a nossa própria glória. Nós não vivemos como vivemos para o nosso próprio louvor. E nós sequer somos capazes de salgar e iluminar pelo nosso próprio poder, mas somente pelo poder do Espírito atuando em nossas vidas. Por isso o versículo 16 diz,
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as boas obras em vocês e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Irmãos, o que está em jogo aqui, na forma como nós vivemos, é a glória do Pai. Porque nós estamos carregando o nome de Javé. A nossa vida traz boa ou má reputação para o nome do Senhor. E Jesus está dizendo, vocês precisam iluminar e salgar através da forma que vocês vivem, para que o nome do Pai seja glorificado. Não é para nós incharmos o nosso peito e nos considerarmos superiores àqueles que não foram alcançados, ou a qualquer outra pessoa, mas é para que o Senhor receba toda a glória. Orsi Sproul, ele diz o seguinte: a razão da vida cristã é glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? A principal finalidade do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Johann Sebastian Bach compreendia isso, e foi por esse motivo que ele escreveu Só lhe deu glória no final de todas as suas composições. Ele ofereceu suas obras musicais como louvor à glória de Deus. Da mesma forma, tudo o que fizermos, tudo o que conquistarmos, deve ser para que a glória dele manifeste a sua luz. Devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, assim foi a vida de Jesus. Jesus foi o homem perfeito. Jesus foi o filho perfeito. Jesus foi o mestre perfeito. Jesus foi o sacrifício perfeito. Jesus foi o modelo de discípulo perfeito. Porque tudo o que ele fez sempre foi para que o nome do Pai fosse glorificado. E é somente por causa da obra dele que os seus discípulos hoje podem ser quem são, porque eles foram aceitos como filhos, porque nós fomos adotados e agora estamos sendo aperfeiçoados no Filho de Deus. Porque todo cristão é um cidadão do reino e um possuidor do caráter de Cristo, sendo responsável pelo progresso do reino de Deus no mundo. E aqui eu finalizo, irmãos. Hoje eu apresentei para vocês 3 aspectos da identidade cristã. O primeiro aspecto diz respeito a uma função necessária: salgar e iluminar este mundo mal através das boas obras que estão em nós por causa de quem nós somos. O segundo aspecto diz respeito a um cuidado necessário, cuidado para não perdermos a qualidade de sal e de luz do mundo. E o terceiro e último aspecto diz respeito a um propósito necessário, que é sempre a glória do Pai. Irmãos, a minha oração hoje é para que o Senhor continue nos moldando pelo Espírito Santo e produzindo em nós o caráter de Cristo, até o dia em que o velho homem vai embora de uma vez por todas. E nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Mas enquanto esse dia não chega, eu digo para você, nós precisamos continuar trabalhando, nos esforçando para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, para nos santificarmos. Essa é a nossa vida como discípulos. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra. E obrigado porque através dela o Senhor nos lembrou da nossa identidade como sal da terra e como luz do mundo. Assim como Moisés recebeu a lei de Deus no Monte Sinai e ensinou o povo de Israel, Jesus subiu a montanha, assentou-se sobre ela e ensinou os seus discípulos e a multidão, como um novo, verdadeiro, maior e melhor Moisés.